Vamos falar sobre algumas coisas que são chaves e ainda estão à mostra do nosso passado antigo, que desafiam a compreensão humana e nos faz querer ou não pensar que algo a mais estava lá enquanto aquilo foi construído. Antes de tudo, pessoal, eu não vou me aprofundar em cada tema, tá? Eu só vou citá-los com algumas informações aqui e ali, mas eu quero que vocês saibam que para cada tema desse vai ter um vídeo só para esse tema. Até porque são muitas coisas e aqui eu já tive que cortar muita coisa que ia entrar, tá? Então eu deixei somente esses mesmo. E é isso, para cada tema deste vai ter um vídeo dedicado no canal, tudo bem? Para começar, a gente não pode não falar das pirâmides do Egito, né? Esses monumentos que são muito controversos, geram uma série infinita de especulações e relatos e teorias de como foram construídas, sendo que, na verdade, o ser humano hoje não conseguiria construir algo igual, tá? Se você perguntar para um engenheiro, o melhor que seja, ele vai dizer que a engenharia hoje não possui nenhuma tecnologia para construir novamente uma pirâmide, como a pirâmide de Gizé, por exemplo, né? Que é a maior, a mais difícil de ter sido construída. Mas o mais interessante nas pirâmides e que eu deixo para vocês pensando é porque só existem 3 pirâmides perfeitas e todas as outras são falhas. Ou são muito pequenas e são em degraus, ou são extremamente falhas. Eu vejo assim, e a gente vai abordar isso mais pra frente nos vídeos sobre as pirâmides e sobre o Egito, porque tem muito conteúdo pra falar sobre o Egito, tá? As 3 grandes pirâmides, elas foram construídas por uma inteligência superior. Elas foram construídas por seres que não eram dessa terra, com objetivos espaciais. Já as demais foram construídas pelos homens, que se achavam deuses, os intitulados faraós, que ficaram no Egito após os deuses partirem. É o famoso caso das Ilhas do Pacífico. Os arqueólogos padrões convencionais, com as suas teorias ridículas, vão dizer que as pirâmides de Quéops, Khafre e Mykenæ foram construídas por cada um desses 3 faraós. Mentira. É mentira. E isso a gente vai abordar no vídeo, pode esperar que vai ter, tá? Mas não foram. Inclusive, posteriormente foi encontrada a Estela do Inventário, que é odiada pelos arqueólogos, né? Eles fazem de tudo pra fazer com que ela suma do contexto, mas ela tá lá no Museu do Cairo. Ela diz que antes do faraó Quéops, que é o suposto faraó construtor da Grande Pirâmide, né? Que mentira. Já estavam lá as pirâmides e já estavam lá a Esfinge. Os egípcios falam sobre uma era chamada Zep-Tep. Uma era onde os deuses, ou melhor, os Netero, como eles chamavam, vigilantes, reinavam no Egito e construíram grande parte dos monumentos megalíticos impossíveis de serem construídos pelos homens. Os egípcios que falaram. Agora, indo para a Índia, a gente tem os Vimanas. Os Vimanas, eles são descritos nos textos indianos como máquinas voadoras que eram usadas pelos deuses, somente pelos deuses. Alguns humanos voaram sim em Vimanas, mas com permissão dos deuses, porque os Vimanas eram o veículo dos deuses. Eles aparecem nas escrituras do Mahabharata, no Ramayana e do Vimanika Shastra. Segundo eles, os Vimanas voavam dentro da terra, no espaço e embaixo d'água, sem nenhum tipo de impedimento. Tá lembrando alguma coisa pra vocês? Talvez vocês devam assistir o primeiro vídeo desse canal. Além de comportarem ferramentas de guerra que poderiam dizimar cidades. Isso aí a gente vai falar daqui a pouquinho, mas também queria ressaltar que os deuses que controlavam os Vimanas geralmente eram seres bem diferentes do ser humano. Geralmente tendo um capacete muito grande na cabeça, talvez para ocultar alguma coisa. Isso a gente tem outro vídeo também que a gente vai falar sobre a cabeça alongada, né? Eram azuis e tinham habilidades sobre-humanas. Lembra da arma que eu falei que o Vimana comportava? Pois então, segundo o Mahabharata, que é um livro hindu que fala a respeito das guerras que aconteceram entre os deuses, existe uma citação em especial que fala de uma possível bomba nuclear. Eu vou ler ela aqui pra vocês, mas a cidade que é indicada para que essa bomba nuclear tenha caído é uma cidade chamada Mohenjo-Daro. As ruínas dessa cidade, Mohenjo-Daro, são muito intrigantes, porque encontraram lá 44 esqueletos, em média, com traços fortes de carbonização e incineração, além de que eles foram calcificados em uma época aí, geralmente, eles colocam de 2.500 a 4.000 anos atrás. Todos eles estão de bruço, eles agarram as mãos, eles estão abraçados em pessoas, em familiares, e também foi encontrado inúmeros animais juntos com eles. Então,
Aparentemente a cidade não foi evacuada, então não foi uma guerra. Foi algo súbito, do nada. A causa da morte não foi indicada. Só se sabe que eles morreram em uma temperatura estrondosa. Além disso, e é agora que é a coisa estranha, a cidade ela possui um nível altíssimo de radiação de origem não identificada. Uma vez que, se caísse um meteoro na cidade, não teria um nível tão alto de radiação e a cidade estaria destroçada, uma vez que quando o meteoro cai, abre-se uma cratera. Só que esses níveis de radiação eles só são encontrados no Novo México, lá onde os Estados Unidos testam bombas nucleares, ou em Hiroshima e Nagasaki, nas ruínas que sobraram. As ruínas da cidade demonstram que alguma coisa explodiu e que teve um raio de 45 metros redondo, onde tudo está cristalizado. A areia simplesmente virou vidro, as coisas ainda estão lá, como ficaram, e os esqueletos daquele estado que eu falei. Nesse mesmo Mahabharata, que eu te falei agora, fala sobre uma explosão estranha que aconteceu numa cidade próxima, quando um deus estava brigando com o outro. E eu vou ler pra vocês aqui mais ou menos a citação dessa explosão catastrófica aí que abalou todo o continente, nessa batalha que estava sendo travada nos céus. Um único projétil, carregado com toda a força do universo e dos deuses. Uma coluna incandescente de fumaça e uma chama tão clara quanto 10.000 sóis. É estranho, porque aqui fala de fumaça e uma luz de 10.000 sóis. Até agora, duas coisas que existem em bombas nucleares. Era uma arma desconhecida, como um trovão de ferro, um mensageiro da morte, o qual reduziu a cinzas uma raça inteira. Os corpos estavam tão queimados que ficaram irreconhecíveis. Suas mãos e unhas caíram. Opa! Mãos e unhas caíram? Parece sintoma de radiação, exposição extrema à radiação. As unhas caem. Os vasos estavam quebrados sem qualquer causa. Os pássaros se tornaram brancos. Após algumas horas, os alimentos ficaram infectados. Para escapar deste fogo, os soldados se jogaram no rio. Após isso, nada mais na cidade nasceu e nenhuma planta na cidade ousou crescer. Solo infectado por radiação. Estranho, Interessante. Se você quiser ler esse trecho aqui, está no Mahabharata, um livro hindu bem interessante se você olhar principalmente com essa ótica de que, na verdade, isso aqui era tecnologia. Engraçado que para quem é cristão ou teve um contato maior com a Bíblia, consegue perceber um paralelo entre cidades sendo destruídas. Em Gênesis, Deus chega em Abraão e diz que as cidades de Sodoma e Gomorra serão destruídas com o fogo do céu. O sobrinho de Abraão, Ló, que está lá na cidade, é poupado e então anjos, mensageiros, vão lá e tiram Ló de lá. Mas o mais interessante é que os anjos estão com pressa. Parece que uma contagem regressiva já tinha se iniciado. Os anjos vão lá então, tiram Ló e sua família da cidade. Eles só dão uma regra: a pessoa não pode em hipótese alguma olhar para trás. E aí o conto diz que a esposa de Ló olha para trás e é transformada em uma estátua de sal. Bom, a gente sabe que magia não existe, e isso soa tudo muito mirabolante, muito fantasioso. Na verdade, eu fui a fundo e pesquisei a palavra em hebraico olhar para trás. O termo de olhar para trás em hebraico é vatabet. Não significa só olhar para trás, mas também inclinar-se e ir até algo que está atrás. Então, na verdade, ela não olhou para trás como a mágica quer que você acredite, Como as religiões que querem manter você com a cabecinha que nem uma criancinha. Não. Na verdade, a mulher de Ló, ela foi até a cidade. Provavelmente ela criou laços na cidade. Mas aí, o botão vermelho já tinha sido apertado. E ela foi calcificada por uma explosão nuclear que aconteceu na cidade, semelhante a Mohenjo-Daro, se não até a mesma. E a mulher de Ló, infelizmente, perdeu sua vida. Só a Bíblia, gente, tem uma série de coisas que a gente poderia dissertar sobre, e vai ter 1 ou 2 ou 3 ou até mais vídeos somente sobre a Bíblia. Porque de fato a Bíblia é um dos livros com maior presença ufológica no passado já escrito, que foi mal interpretado como deuses, como magia, como poder de Deus, e na verdade era tecnologia má interpretada, mal compreendida. Só na Bíblia nós temos os carros de Elias, Sodoma e Gomorra, que eu já falei agora, a nuvem de Moisés, que produzia uma coluna de calor, o maná, a visão do Ezequiel, os anjos, a Arca da Aliança, o livro de Enoque, que foi excluído porque esse sim fala demais, inclusive sobre isso que nós estamos conversando agora. E a estrela de Belém, que levou os magos até a manjedoura onde estava Jesus. Tudo isso, presença ufológica na Terra, aí há milhares de anos atrás. Mas, dentre todas essas, a história do Ezequiel ela é tão intensa que ele descreve de fato uma nave extraterrestre tão bem feito que Joseph
Blumrich, que é um engenheiro da NASA, né, um engenheiro de foguetes, leu, contemplou e disse, cara, isso aqui é uma nave espacial. Ele escreveu um livro chamado As Naves Espaciais de Ezequiel, onde esse livro ele detalha tudo o que ele sabe e tudo o que ele conseguiu tirar daquele relato primitivo de um homem primitivo sobre tecnologia avançada, possivelmente alienígena. Mas vamos deixar a Bíblia para próximos vídeos, né? Porque vai ter bastante coisa sobre a Bíblia aqui, até porque ela é minha especialidade. Vamos falar agora sobre Baalbek, no Líbano. Baalbek, pessoal, é o lugar onde tem as maiores pedras megalíticas da história da humanidade, tá? O ser humano nunca mais construiu algo daquela magnitude com pedras de 1000 toneladas. Não se sabe hoje como levaram as pedras de 1000 toneladas para Baalbek para fazer sua fundação, mas não tem explicação, não há evidências, não há como nós levamos hoje 1000 toneladas. Então eu colocaria aí Baalbek como outra construção que não é de mãos humanas, tá? Para você ter uma ideia, para levantar uma pedra de Baalbek precisariam de 21 dos maiores guindastes e mais fortes que temos hoje. 21 guindastes sincronizados andando juntinhos, dos maiores guindastes que nós possuímos hoje. Vou mostrar aqui para vocês um vídeo muito curioso, que é uma pedra de 11 toneladas tentando, né, o pessoal aí tentando mover a pedra de 11 toneladas, tá? Vou mostrar aqui para vocês o que acontece. Aí eles estão tentando ali, vai colocar no caminhão, Epa, virou o caminhão. Então, para vocês terem uma ideia que hoje, com a nossa tecnologia, com o nosso avanço, a gente não chega nem em 1% do que os antigos supostamente construíram com ferramentas rudimentares, de pedra, de aço no máximo, né? Sem nenhum tipo de laser, sem nenhum tipo de lâmina, sem nenhum tipo de veículo com rodas, veículos que voam. É impossível. Eu gosto de falar muito sobre a pirâmide, né? Cada bloco da pirâmide possui em média aí 3 toneladas, tá? Como se fosse 3 carros empilhados um no outro, né? De pedra maciça de granito. Colocar as de baixo já não seria, a base ali, né? Já não seria coisa fácil, né? Já seria difícil, impossível. Já seria impossível, vamos falar bem pro termo aí. Quem colocou a última? A pirâmide estima-se que ela tenha um total de massa de 6 milhões de toneladas. 6 milhões de toneladas. Quem colocou a última, então? A última lá em cima. Quem é que moveu 4 toneladas até o topo da pirâmide e colocou lá em cima? Agora, vindo para as Américas, né? Temos os maias, os incas, os povos pré-colombianos ali. Todos eles construíram muros megalíticos, parecendo que foram, né, cortados a laser. Agora aqui agora vindo para as Américas, a gente vai ter os relatos de cortes muito precisos, né? Que cortes são esses? Por que eles são tão precisos, né? Então aí vocês estão vendo esses muros muito encaixados, sem argamassa, sem o uso do cimento, eles só estão lá, muros megalíticos nunca vistos, tá? Com encaixes impossíveis, parece um quebra-cabeça. O Monte Alban, que foi nivelado para existir, tá? Foi um monte nivelado e parece que também esses povos que estavam aqui, eles tinham essa técnica, né, de nivelar os montes. Engraçado que na Bíblia diz que Yahvé, que é o Jeová, né, o Deus do Antigo Testamento, ele nivela os montes. É interessante isso, né? Vai que seja uma tecnologia perdida dos seres que aqui estavam. Os deuses maias mesmos, eles eram totalmente alienígenas. Os maias eram extremamente versados na astronomia. Tem um deus em evidência, um deus maia. Tem um deus maia chamado Pacal, que na sua tumba que tá vazia, né, ele literalmente tá pilotando uma espécie de nave. Eles desenham o Pacal pilotando uma nave. A tumba tá vazia, obviamente, porque provavelmente foi uma tumba simbólica. O Pacal simplesmente foi embora e eles fizeram uma tumba para ele. Temos os Dogons também, que é uma tribo da região de Mali, na África, né, que ela preservou aí por milênios as suas crenças. E é interessante que essa tribo é enigmática. Eles simplesmente olhavam para Sirius, que é a estrela mais brilhante do céu, e eles diziam que Sirius não era uma estrela, mas sim 3. Os antropólogos que conheceram, né, a tribo de perto achavam que eles tinham essa ideia por algum outro motivo, mas que isso era mentira. Afinal, não se conhecia anteriormente sistemas binários de estrelas, né? Mas, segundo os Dogons, seres chamados Nomos vieram da estrela de Sirius e desceram dos céus para a Terra em uma estrela que brilhava. Esses seres saíram de dentro dessa estrela,
e trouxeram um conhecimento muito avançado para essa tribo, né, com agricultura, pesca, cultura e língua para eles, né? Os Dogons, eles afirmavam que a estrela Sirius era esse sistema triplo, então, que tinha uma estrela principal, uma estrela B e uma estrela C, cada um com seu nome, né? Pois bem, por muito tempo se achava que era história para boi dormir, mas em 1862 cientistas descobriram a Sirius B, uma estrela então ao lado de Sirius, querendo ou não se alinhando aí com os conhecimentos dos Dogons, né? Porém, em 95 se descobriu a Sirius C, e aí, né, se alinhou com as tradições dos Dogons. Como que pode o pessoal primitivo, uma tribo isolada, saber astronomia avançada, que nós, meros mortais, não saberíamos, né, dizer sobre isso? Por que uma estrela tão específica? Por que tão mais específico dizer que possui 3 estrelas, né, naquela? Algo muito, muito enigmático que até hoje ninguém, os antropólogos, os cientistas não vão lá descobrir o porquê. Outra coisa interessante é que a órbita de Sirius B ao redor da Sirius A é de 50 anos. E o festival dos Dogons, né, em homenagem aos Nomos, né, para concluir um ano, é de 50 em 50 anos. Entre os conhecimentos dos Dogons, eles também sabiam dos anéis de Saturno, eles sabiam que Júpiter era o maior planeta do sistema solar, eles sabiam que a Via Láctea era uma espiral. Tudo isso numa tribo isolada da África que supostamente foi visitada por deuses que desceram dos céus. E para finalizar, os grandiosos Anunnaki, possivelmente aqueles que estão por trás de tudo isso que eu acabei de citar. Anunnaki, em acadiano, significa aqueles que vieram dos céus para a Terra. Se você for na Wikipedia, a Wikipedia vai te dizer: Anunnaki significa a prole do príncipe, a prole dos reis. Mas, primeiramente, a Wikipédia nunca foi uma fonte confiável. E se você for baseado em fontes como Samuel Noah Kramer, né, que foi um baita estudioso, sumeriólogo, que entendia muito o dialeto, ele mesmo dizia que era adepto, né, de que Anunnaki significasse aqueles que vieram dos céus para a Terra, mas que ainda assim, este termo era muito, muito difícil de ser traduzido, tendo uma vasta gama de traduções e ambiguidades. Então, quando uma fonte específica te diz que é prole do príncipe, prole do rei, isso é mentira. Não há uma evidência concreta de que signifique exatamente isso. Mas por que eu trago os sumérios e por que eu digo que os Anunnaki são os deuses por trás de tudo isso? A Suméria foi a primeira civilização humana. Datada de mais de 6.000 anos atrás, a Suméria desenvolveu a escrita, a roda, a astronomia, a medicina, a herbologia, a música, os instrumentos, a matemática, a física. E há vestígios de que coisas como o Teorema de Pitágoras tenha sido evidenciado por eles pela primeira vez. Querendo ou não, a Suméria foi o epicentro da civilização, mas também foram a primeira civilização. Isso é estranho, porque era para existir degraus, e a Suméria já inicia aqui. Na história suméria, é interessante ver que eles separam o mundo em 2 fases: a fase antes do dilúvio e a fase depois do dilúvio. E a Suméria que nós conhecemos hoje é uma Suméria depois do dilúvio. Então, os sumérios, eles dizem que antes do dilúvio era o momento do Zep-Tep, como eu disse antes. O momento em que os deuses andavam sobre a terra com os homens. A Era de Ouro dos gregos, por exemplo. Porém, o dilúvio, que aconteceu por causa de um cataclisma, que vamos falar um pouco mais pra frente ainda nesse canal, resultou em uma forma diferente com que esses deuses viam a terra e a humanidade. O que gerou, então, as religiões, as crenças e os povos que conhecemos até hoje. Seu conhecimento, porém, remonta de mais tempo antes do dilúvio. E eles colocam que há 450 mil anos atrás, o primeiro ser veio do espaço e desceu na Terra, que ainda era remota, vazia em termos de humanidade, mas que já possuía flora, fauna e uma coisa chamada ouro. Esse ser, então, que veio do espaço, chamado Alalu, teria contatado os demais Anunnaki e dito que na Terra havia muito ouro e que esse elemento poderia ser usado para salvar o planeta deles de uma espécie de problema atmosférico que ele estava enfrentando, ocasionando então na vinda de 50 heróis bravos Anunnaki do seu planeta natal para a Terra, gerando uma série de conflitos por poder, ciúmes, guerras, armas nucleares e uma possível relação entre eles e a criação de escravos
para que trabalhassem para eles. Quem seriam esses escravos? Nós. Fez sentido para você? Isso tudo que eu falei é conteúdo para mais e mais vídeos e esse canal não vai ficar parado. Seria de extrema covardia da minha parte falar tanto para vocês e agora deixar vocês com tanta vontade de saber mais. Então sim, eu vou trazer mais conteúdo baseado nas minhas leituras, em tudo que eu aprendo e já aprendi. E quero fazer com que vocês entendam e aprendam também assim como eu aprendi. E abram a mente no que tange a divindades, a passado e principalmente a ciência moderna. Eu muito me decepciono com a ciência moderna quando relatos de crânios alongados não humanos são encontrados por arqueólogos em Paracas, por exemplo, no Peru. São simplesmente jogados no canto de museus e nada estudados. Ou quando encontramos civilizações perdidas como Göbekli Tepe na Turquia de 12 mil anos atrás, relatando um cataclisma como o dilúvio, nada é feito. E nada é colocado como verdade. Tudo é pseudo. Vamos trabalhar para que a gente forme uma nova geração de pensadores que não aceitam um cientista X ou Y ditar o que é ou não verdade. A verdade está na frente de vocês. Cabe a vocês irem atrás dela e declará-la. Eu vou ficando por aqui, esse foi o vídeo de hoje. Muito obrigado a vocês que estão me assistindo, que se inscreveram no canal e até o próximo vídeo. Com mais uma revelação do futuro perdido no passado.